Mas, enfim, essa ideia de fazer o diálogo entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor, ela é fundamental. Eu separei aqui, de imediato, 8 pontos de diálogo entre o CDC e a LGPD. Né? E aí eu primeiro vou falar desses 8, ou seja, eu vou começar pelo final, e depois a gente vai um a um para compreender melhor a lei, saber o seu sentido e alcance, e em que medida isso vai impactar a vida das pessoas físicas, jurídicas, de direito público e direito privado. Então, o ponto 1 é que essa lei ela foi gestada no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça. O PL nasceu dali. Então, a ideia inicial foi de uma área de defesa do consumidor que apresentou esse projeto, que foi debatido durante muito tempo, várias consultas públicas, enfim, né? E depois foi para o Congresso, enfim. Então, ele nasce dali e ele se inspira, a gente vai observar, muito no Código de Defesa do Consumidor, em toda a experiência positiva, em aspectos processuais, aspectos de direito material, responsabilidade civil. Muito a gente consegue entender a redação da lei semelhante ao CDC pelo seu nascimento, que foi no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor. O outro ponto, esse é o primeiro ponto, né, o nascimento da lei no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor. O outro ponto, entre os fundamentos da LGPD, está lá no artigo 2º, a defesa do consumidor. Né? O artigo 2º fala, esta lei tem os seguintes fundamentos, e entre eles está a defesa do consumidor. Como eu falei rapidamente na introdução, esta lei ela se inspira no chamado Modelo Europeu de Proteção de Dados Pessoais. O que é isso? Hoje se faz uma divisão entre modelo americano e modelo europeu. A lei se inspira no modelo europeu. O modelo europeu tem 3 características básicas. Primeiro, ele disciplina o setor público e privado com uma única lei. Então, ela vai regulamentar tratamentos de dados por órgãos de poder público, do mesmo modo, claro, com algumas nuances, que ela se refere, tem âmbito de aplicação para tratamento realizado por entes privados. E entes privados, eu só consigo visualizar, ou pelo menos 90% das situações, são situações relacionadas direta ou indiretamente a mercado de consumo. Né? Esse é um ponto. A outra característica do modelo europeu é ter uma autoridade nacional de controle. Então, a gente vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai implementar e fiscalizar a norma. Né? E esta Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai dialogar com os órgãos de defesa do consumidor. E o terceiro ponto desse modelo europeu, já também em fazendo essa introdução, é justamente que o direito à proteção de dados pessoais é um direito fundamental, ou seja, se aplica unicamente a pessoas naturais. Aí você não pergunta, peraí, a pessoa jurídica não tem proteção nenhuma? Não, vai ter proteção, mas não na perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados. O modelo europeu considera a proteção de dados aspecto da privacidade, uma projeção da dignidade da pessoa humana e, portanto, pessoa jurídica, nesta teoria, não tem dignidade e não tem, nessa perspectiva, direito à proteção de dados. Tem outros direitos, a gente debate isso depois, direito à honra, né? A súmula 226 da STJ, o próprio STJ diz que a pessoa jurídica pode ter direitos da personalidade, mas ela vai ser protegida nos seus dados pessoais em outra perspectiva, não na LGPD, tá? Aproveitei para falar do fundamento. E o terceiro, esse é o segundo ponto, tá, gente? Um dos fundamentos, proteção do consumidor, eu aproveitei para falar um pouquinho, se quiser descer um pouquinho, Renato, artigo 2º, a disciplina da proteção de dados tem como fundamento, está lá, a defesa do consumidor, inciso 6º, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. O terceiro ponto de diálogo são os conceitos do Código de Defesa do Consumidor, que foram desenvolvidos ao longo de 30 anos pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nós vamos ter, gente, inversão ope legis do ônus da prova e inversão ope iudices do ônus da prova.
com inspiração clara e direta no CDC, o que traz uma grande vantagem para o profissional de direito da área do consumidor, que ele já sabe o que é inversão OP legis, que está lá no artigo 38, na questão da publicidade, a inversão OP legis lá na responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, né, nas excludentes de responsabilidade, quem tem que provar aqueles elementos que excluem a responsabilidade do fornecedor é o próprio fabricante, o produtor, o importador. A redação é semelhante, gente, é impressionante. Né? Se vocês falam, o controlador só não será responsabilizado quando provar. Típica redação, né? Típica não, cópia do CDC na responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, e que o STJ vem dizer que o STJ é doutrina, que é a inversão OP legis, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Inversão OP legis, essa se você quiser colocar, Renato, e essa de extrema repercussão prática do artigo 8º, parágrafo 2º da LGPD, né, que fala que o ônus da prova do consentimento informado é sempre do controlador. Aí cabe ao controlador o ônus da prova que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nessa lei. Então, é uma distribuição feita pela lei, o juiz não tem que analisar no caso concreto, e a gente pega todo o debate e experiência em torno do CDC para dar a dimensão, sentido e alcance dessa inversão OP legis. E nós temos depois, não precisa projetar aí, a inversão OP iudices, que é aquela que o juiz analisa os critérios, que no Código de Defesa do Consumidor está no artigo 6º, inciso 8º, e na LGPD, no artigo 42, parágrafo 2º. Então, veja bem, gente, o terceiro ponto de contato, de diálogo, é nos institutos inspirados no CDC. E a gente vê esses institutos conforme a interpretação conferida pelo STJ, importantíssimo, esses 30 anos de código aí. Quarto ponto, a tutela coletiva dos titulares de dados. Está lá no artigo 22. Na verdade, a lei simplesmente remeteu ao processo civil coletivo, dizendo que a tutela do titular de dados pode se dar no âmbito individual ou coletivo. Aliás, muito parecido com a redação do artigo 81 do CDC, trazendo para a proteção de dados pessoais todo o processo civil coletivo, que hoje é representado pela Lei 7347 e pela Lei 8.078. O Renato colocou lá, anotem aí, artigo 22, tá? Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, que eu tive a oportunidade, Renato, de falar na nossa aula, o Código de Defesa do Consumidor é a primeira lei infraconstitucional que regulamenta tratamento de dados de consumidores. Lá no artigo 43, quando fala de bancos de dados e cadastro de consumo, né? O que tem de pano de fundo ali? A proteção de dados, a proteção à privacidade. Então, nós temos a Constituição Federal, que fala na inviolabilidade da vida privada, em 1988, e na sequência, o CDC, em 1990, vai regulamentar os bancos de dados e cadastro de consumo. Professor, tá aí, qual a importância disso? Total importância, porque foi a partir dali, e toda uma jurisprudência do STJ, que a gente vai entender, Renato, o que é tratamento regular e irregular de dados, e mais, a consequência pelo tratamento irregular, que o STJ diz que a consequência pelo tratamento irregular é indenização por dano moral e material, de modo acumulado, súmula 37 do STJ, e mais do que isso, o dano moral, eu nem gosto muito, né? Já tive a oportunidade de falar sobre isso, mas, enfim, tem foi sedimentado no STJ, eu não gosto muito da expressão, que o dano moral é in re ipsa, decorre do próprio fato, ou seja, quem foi o titular de dados não precisa provar que o tratamento inadequado causou dor, sofrimento, constrangimento. Ele vai apenas demonstrar que o tratamento se deu, por exemplo, sem uma base legal autorizadora. Consequentemente, pode-se visualizar uma ofensa a um direito da personalidade e, portanto,
o cabimento da fixação do dano moral. Eu acredito que essa jurisprudência será trazida para as questões relacionadas à responsabilidade civil por tratamento irregular de dados na perspectiva da LGPD. Então, esse é o quinto ponto. O sexto ponto, gente, é exatamente aí, vai ser um grande desafio, em que das sanções administrativas, né? A LGPD, ela tem um cuidado, depois, dever de casa, deem uma olhada aí no artigo 52 e no 55K, de que os órgãos que, em tese, fiscalizam a aplicação, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fiscalizar a aplicação da lei, para que ela articule com outros órgãos que, em tese, também pode aplicar sanções. E há um destaque para a Lei 8.078, está lá no artigo 52. Artigo 52, e depois lá no artigo 55K. Lá embaixo, Renato, vai descendo, que eu acho importante, 50, olha eu querendo mexer no meu mouse aqui, para mexer, como se eu que estivesse no comando. Lá numa parte aí que vai falar 52. Ou 52, depois que vai falar que a aplicação das sanções... Não é esse não, mais em cima mesmo. Esse também é o 55K. Olha que interessante, gente. Aplicações das sanções previstas nessa lei compete exclusivamente à ANPD, que é o órgão fiscalizador. A ANPD e suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Isso, regra geral. Só que lá em cima, Renato, aí depois a gente, num parágrafo do artigo 52, dá uma atenção diferenciada para o Código de Defesa do Consumidor, tá? Eu tinha até anotado, lá no final, vai descendo devagarzinho, já que você... Lá, pode ir, pode descer, desce. Pode descer. Peraí. Pode descer mais. Tem muito parágrafo. Pode descer. Peraí. Não, nós vamos localizar. Não tá. Alguém deve estar falando, o professor, essa lei foi tão revogada que isso aí foi revogado. Não foi revogado, não, porque antes da aula eu entrei aqui na página do Planalto, o dispositivo está lá bonitinho. Nós vamos localizar depois, tá? É o artigo 52, um dos seus parágrafos lá. Esse aí não foi vetado, não é erro meu. O sétimo ponto, gente, artigo 45 do CDC. Olha só, tem todo um tratamento da responsabilidade civil quando há... Oi? Eu acho que eu achei aqui, cara. Eu acho que é o 52, parágrafo 2º. Disposto nesse artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. Para quem não conhece, chama Código de Defesa do Consumidor. Isso, garoto. É isso mesmo. Obrigado, Renato. É logo no início, eu mandando desce. Tá aí. O artigo 45, olha que interessante, gente. Isso é bem interessante. Lá no artigo 42 e seguinte, tem a responsabilidade civil pelo tratamento irregular. Aí vem um artigo, e essa responsabilidade civil é toda inspirada na disciplina, na redação da responsabilidade por fato do produto e do serviço. Como se não, do CDC, como se não bastasse isso, vem o artigo 45 que vai dizer, se o dano ocorrer, aí, ó, as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Então, veja bem, além de servir de inspiração a outras situações de dano, a redação do CDC remete, quando o dano é causado ao consumidor, ao Código de Defesa do Consumidor. Então, esse dispositivo, ele remete todas as situações de danos no mercado de consumo por tratamento irregular ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o profissional de direito tem que conhecer muito bem
como é que está a disciplina de fato e vício do produto e do serviço. O fundamento da ação em favor do consumidor terá por fundamento o CDC, por expressa disposição do artigo 45. E, evidentemente, toda a experiência desses 30 anos do CDC vão pautar, né? Toda a experiência vai pautar as decisões dos tribunais. Esse é outro ponto de diálogo. E, por fim, o dano moral coletivo, que está lá no artigo 22, não precisa projetar, e no artigo 42, a ideia do dano moral coletivo, ela nasce também da Lei da Ação Civil Pública, na alteração que foi feita no artigo 1º, e depois no artigo 6º, inciso 6º do CDC, quando fala em dano moral individual e coletivo. Aí vem a LGPD e fala também em dano moral coletivo, que, na verdade, não tem nada a ver com dano moral individual, tem um caráter, é uma sanção aplicada pelo juiz, tem caráter punitivo, o valor condenatório vai para o Fundo de Direitos Difusos e tem, quando há uma grave violação a direitos coletivos do consumidor. Né? A gente não vai ter tempo de abordar isso, mas é um outro ponto de diálogo entre LGPD e CDC. Então, são 8 pontos, né?